Fala pessoal, sou o Gustavo da Robotize. Hoje estamos aqui para apresentar o segundo dia do webinar de automação de processos ao seu alcance. Quem perdeu o dia de ontem vai estar disponibilizado no YouTube para que vocês possam entender como que foi a jornada de transformação da Crona, que foi um case bem importante, bem interessante, que dá aqui todo o embasamento, principalmente para o que a gente vai ver hoje. Então hoje o nosso papel, da área de negócio na transformação digital, com o tema focado em finanças. Tá? Então, para continuar, hoje a gente aqui idealizou a Robotize, fizemos uma plataforma de RPA, que hoje é número 1 do Brasil, com diversos clientes em diversos sistemas. Então, a Robotize está alcançando aqui grandes voos, principalmente com os nossos parceiros. E eu venho convidar hoje os nossos dois palestrantes, sendo que a Cíntia, a nossa gerente de qualidade, vai trazer aqui um briefing de vários cases bem interessantes que podem ser aplicados no seu negócio também. E agradecer já também a presença da Gisele, a nossa cliente que acreditou aqui desde o início na Robotize, e hoje já conta com diversos RPAs funcionando no seu negócio, principalmente na Valorem, onde a gente tem aqui toda essa parte, esses cases financeiros, cadastros e tudo mais. Então já agradeço também, Gisele, por estar aqui participando com a gente, e hoje responsável por essa jornada de RPA. Então agora eu passo a palavra para a Cíntia, que vai tocar aqui com vocês todo esse conceito e dessa jornada. Um abraço. Começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre como a área de negócio atua na transformação digital tradicional. Como eu estava falando para vocês, o objetivo aqui hoje é que a gente abra um pouco a nossa mente para perceber como tem muitos processos que a gente tem como automatizar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Então, eu quero começar trazendo aqui para vocês esse passo a passo que costuma acontecer nas empresas, quando a gente tem um problema e a gente leva até a TI para tentar resolver o nosso problema. E eu quero ver se vocês vão se identificar com algumas coisas, algumas dores que eu vou trazer aqui para vocês nesse exemplo, tá, gente? Vamos lá. Então, a área de negócio identifica lá que ela tem um problema, uma dor no dia a dia dela que precisa ser resolvida. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Na área financeira, que é o nosso foco hoje. Lá na questão de caixa e bancos, por exemplo, de atualização de caixa e bancos, tá? A área financeira tem lá uma pessoa que fica responsável por fazer a atualização bancária todos os dias pela manhã. E enquanto ela está fazendo esse trabalho, todo o resto da equipe precisa ficar parada esperando que ela termine para poder continuar o seu processo. Então, isso é um processo, é um problema muito comum na área de financeiro das empresas, né? E depois de identificado esse problema, o que costuma acontecer? Acompanha comigo. Geralmente, o gestor ou a pessoa responsável pela área, ela vai tentar encontrar soluções sem investimento para tentar resolver aquele problema. Então, com essa tentativa de resolver sem investimento, geralmente nascem aquelas planilhas de Excel gigantescas para tentar trazer indicadores e resultados. Costuma o gerente tentar procurar, conversar com outros players, outras pessoas da área para tentar entender como é que foi resolvido o problema. Muitas vezes se percebe que todo mundo está com o mesmo problema, e aí o cara percebe que sem investimento ele não vai conseguir resolver aquele problema. Então ele decide buscar uma solução com algum investimento, e aí geralmente isso envolve tecnologia. E quando envolve tecnologia para se resolver esse problema, essa necessidade, essa dor, ela é levada para uma área de TI, né, dentro da empresa. E essa área de TI, aí começa o primeiro problema, a primeira dor que a gente percebe que existe nesse processo todo de levar os problemas até a TI para serem resolvidos. A TI, ela geralmente tem lá 5 pessoas, 5 analistas, se for uma empresa grande, de repente 10 analistas trabalhando na área de TI. Só que a TI, me acompanha, a TI ela não está recebendo demandas só da área financeira, ela está recebendo de todo mundo, do compras, da logística, do vendas, enfim, de todas as áreas da empresa está vindo demanda para a TI. E aí o que acontece? A TI geralmente tem lá um backlog enorme de projetos que ela precisa decidir para qual ela vai dar prioridade, porque normalmente não tem braço que chega para dar conta disso. Não é verdade? Vai dizer que isso daí não está acontecendo aí com vocês também. Vai mandando aqui no chat se vocês estão se identificando com isso, tá?
E aí, depois a TI, ela decide, né, dentro desse backlog, o que é que vai entrar numa esteira aí de definição para virar um projeto, e aí começa todo aquele trabalho de análise de fornecedores, depois vem a análise técnica, né, para entender como aquele problema vai ser resolvido, depois a gente começa a analisar indicadores como o ROI ou outros indicadores de desempenho, para ver se vale a pena levar aquele projeto adiante, passa por várias alçadas de aprovação, dependendo da empresa, aí tem uma escada de pessoas com quem você tem que, para quem você precisa defender aquele projeto para que ele saia do papel. E, por fim, a aquisição de fato para que isso vire um projeto e entre numa esteira de desenvolvimento dentro da TI. Só nesse processo já passou um ano, muitas vezes, na verdade, e nesse um ano de espera, vocês estão lá lidando com o mesmo problema, né? E aí, gente, outras dores aqui que eu queria que a gente, atendendo muitos clientes e conversando muito com áreas de negócio, assim, a gente percebe que costuma acontecer. Um dos pontos é a sensação que as pessoas têm de que elas nunca serão atendidas pela TI. Ou então, que serão atendidas, mas daqui a 3 anos, e nesse meio tempo elas têm que aceitar que elas têm um problema e elas vão lidar com esse problema até que talvez a TI possa olhar para elas para resolver. E uma outra dor que a gente percebe muito é a questão de, geralmente, a TI, as pessoas têm a sensação de que a TI atende quem grita mais, quem chora mais pelo problema. Então, é como se você tivesse que lutar, e quem conseguir lutar e convencer que o problema dela é mais importante, ganha. E aí a TI vai e atende essa pessoa. Me conta aí se vocês estão se identificando, se esse tipo de coisa também costuma acontecer aí no processo de vocês, quando vocês solicitam alguma melhoria para dentro da área de vocês, tá? E aí, eu queria fazer uma provocação aqui, trazer uma ideia diferente para vocês. Tudo que a gente falou até agora é o tradicional, é o que costuma acontecer até agora, né? Até hoje é assim que as empresas estão lidando com essa gestão de demandas, digamos assim. Mas imagina como seria se você, que é da área de negócio, por conta própria, pudesse resolver um problema que tu tem, por exemplo, como é o nosso foco aqui, através de automação. Se você mesmo pudesse resolver esse teu problema sem envolver a TI, ou sem passar por essa fila toda da área de TI, seria mais fácil, não seria? E é isso mesmo que eu estou te dizendo. Para você desenvolver a tua própria automação. Não, é isso mesmo que você entendeu. Agora você pode estar pensando aí, né? Ah, Cíntia, tá bom. Na teoria isso é muito, muito fácil, né? Mas como é que eu vou fazer uma automação? Como é que eu vou desenvolver um robô se eu sou de finanças? Eu não sou de TI, eu não sei programar, eu não conheço nenhuma linguagem de programação. E aí eu te digo que hoje em dia, as ferramentas que estão no mercado disponíveis para que vocês façam automação, para que se desenvolva robô, elas são totalmente desenhadas para serem fáceis, para serem simples e para que pessoas de negócio e não de tecnologia consigam fazer as suas próprias automações. E como é que essas ferramentas, inclusive a nossa, como é que essas ferramentas agem, tá? A gente tem um foco em transformar a ferramenta em low code ou até no code. O que isso significa, Cíntia? Significa que você não precisa escrever nenhuma linha de código para conseguir desenvolver uma automação na ferramenta. Você vai trabalhar com arrasta e solta. É muito fácil mesmo, gente. O objetivo é sempre que, tendo um treinamento da ferramenta, você já consiga fazer automações. Então, vou te dar um exemplo. Você faz lá todos os dias ou toda semana consultas dos teus clientes no site do Serasa, por exemplo. Esse é um processo que poderia facilmente ser automatizado. E na ferramenta, como é que você vai começar a montar esse robô? Você vai ter lá um menu com uma lista de possibilidades que a gente chama de objetos, mas eles são como se fossem ações que você pode colocar no teu robô. E aí vai ter uma ação lá, um objeto chamado abrir navegador, por exemplo. Você vai arrastar ou abrir navegador para dentro da tela, ele vai te abrir uma telinha pedindo para você preencher algumas informações. No caso do abrir navegador, você vai colocar lá qual é o site que você quer que o robô acesse, que é o site do Serasa. Se você colocar esse robozinho para rodar, assim, do jeito que eu falei, arrasta ou abrir o navegador, digita qual é o site e executa o robô, ele vai abrir o Chrome ou vai abrir o teu navegador padrão e vai acessar o site do Serasa. Simples assim. Sem você ter precisado escrever nenhuma linha de código. Você não precisa conhecer de linguagem de programação ou ser de tecnologia para resolver isso. É claro que
eu estou dando um exemplo muito simplista aqui, mas se for uma situação que envolve muita inteligência artificial, muita regra de negócio, enfim, provavelmente ou a gente poderia partir para um treinamento um pouco mais avançado, ou você vai realmente envolver alguém da TI para resolver essa automação mais complexa. Mas veja, as situações mais complexas você vai envolver a TI, as mais simples você poderia resolver por conta própria, sem precisar passar por essa esteira toda de demandas da TI e sem precisar competir com todas as áreas da empresa, percebe? E dessa forma, provavelmente, gerenciando as tuas demandas da área financeira, você conseguiria, de forma muito mais simples e fácil de controlar, colocar as tuas demandas, os teus problemas numa esteira de desenvolvimento, para que eles sejam resolvidos, para que eles sejam finalizados, para que o teu problema seja resolvido de fato. Faz sentido? Vocês ainda estão achando que fazer robô é um bicho de 7 cabeças? Porque a ideia aqui é mostrar para vocês que é simples, tá, gente? Realmente está ao teu alcance. Esse é o objetivo do nosso dia de hoje. Então, e uma informação muito importante, percebe esse dado, não é eu que estou dizendo que a área de negócio pode fazer isso, tá? O Gartner, que é uma instituição aí internacional super renomada na área de tecnologia, fez um estudo e publicou que até 2024, que já está aí, porque a gente já está entrando em 2023, 2024 é um pulo, né, gente? Que até 2024, mais ou menos 50% dos compradores de RPA serão áreas de negócio e não da TI. Ou seja, lá daqui 1 ano e meio, mais ou menos, vocês que são da área de negócio vão estar comprando e desenvolvendo automações e não a área de tecnologia. Percebe? Então, é o futuro, é uma tendência, tá, gente? Eu não estou inventando isso daqui para vocês, estou querendo mostrar para vocês a tendência do que está acontecendo e demonstrar que não é um bicho de 7 cabeças. É realmente coisa simples de ser feita, sabe? É fácil de resolver esses problemas. Aqui eu queria trazer um exemplo para vocês. Primeiro, vamos lá, né? Qual que é o impacto, então, dessas inovações para o negócio? É a gente ficar aí de perna para o ar, como nosso amigo na imagem? Não é isso, tá? O jogo aqui é você deixar de fazer atividades triviais, repetitivas, que existe uma regra ali que você precisa fazer igual todos os dias, é você deixar de fazer esse tipo de atividade para que a tua capacidade produtiva e o teu conhecimento, as tuas, né, enfim, a tua inteligência seja aplicada em atividades que realmente sejam valorosas, tanto para você quanto para a empresa, né? Porque a gente, como funcionário, também quer perceber que está trabalhando em atividades que agreguem valor, que você vê que está ajudando outras pessoas, que realmente está trazendo resultado, né? Então, o foco é utilizar da automação para você se livrar dessas atividades que são repetitivas e poder focar todos os teus esforços nas atividades que realmente vão trazer valor para todo mundo. E aí a gente trouxe aqui um exemplo que é muito legal. O Silvio falou sobre isso daqui ontem, no nosso primeiro dia. Inclusive, se você não estava no primeiro dia, queria te convidar, vai estar lá no nosso YouTube para você assistir. O Silvio esteve aqui com o Daniel da Crona e eles falaram sobre os cases que foram implantados lá. Tá um bate-papo bem legal, bem interessante, que também vai abrir bastante a mente de vocês, tá? E aí, eu trouxe de novo esse case do sonho de valsa, porque é muito legal para vocês entenderem como pequenas melhorias, pequenas, né? Coisas que parecem pequenas melhorias podem trazer um impacto enorme no nosso negócio. Então, olha só o que aconteceu com o sonho de valsa. Enquanto ele estava classificado como bombom de chocolate, a Lacta pagava 5% de IPI em cima do bombom de chocolate, para cada sonho de valsa que era feito. E aí, um cara lá do fiscal, que provavelmente tinha bastante automação trabalhando a favor dele, teve tempo para tocar um projeto, fazer um estudo, e ele percebeu que, mudando a classificação fiscal de bombom de chocolate para wafer de chocolate, wafer recheado, ele zeraria o IPI desse produto. E com isso ele conseguiu economizar 5% no custo de produção do sonho de valsa. Aí você pode estar pensando, mas 5%, o que é 5%? Não é nada, é muito pouco. Veja bem, 5% representa 15 milhões de reais por ano de economia para a Lacta, só no sonho de valsa. Então, você percebe como coisas pequenas, que parecem triviais, podem trazer um resultado gigante no final do processo. É isso que eu quero demonstrar para vocês, abrir a cabeça de vocês realmente, para vocês perceberem que a automação está ao nosso favor, sabe? A gente precisa se utilizar disso para conseguir fazer com que o nosso dia a dia seja mais produtivo e que a gente foque naquilo que realmente importa.
E aí, como é que a gente sabe, então, quais oportunidades que eu poderia colocar de automação aqui de RPA em finanças, Cíntia? Ó, eu trouxe aqui alguns exemplos. Antes de entrar nos cases mais a fundo, trouxe aqui alguns exemplos bobos para vocês perceberem. Um exemplo, o analista de crédito que faz consulta manual lá no site do Serasa. Então, ele fica fazendo atualização cadastral dos clientes para saber se está no Serasa ou não. Esse tipo de coisa poderia facilmente estar dentro de um robô. E ele faria isso sozinho, sem você precisar se preocupar. Outro exemplo, analista de tesouraria que entra em vários bancos para gerar extrato. Muitas vezes diariamente, às vezes a empresa trabalha com 4, 5, sei lá, 6 bancos. E aí o cara tem que estar entrando no site do banco, baixando extrato para poder fazer conciliação bancária, enfim. Isso um robô poderia estar fazendo. O coordenador que montou um ERP no Excel para analisar fluxo de caixa. E muitas vezes ainda montou um RP e não funciona, e o cara não consegue atingir os números que ele realmente precisava. Esse tipo de coisa poderia estar no RPA. O RPA poderia capturar informações, transformar, colocar uma inteligência naquilo ali e devolver para o cara só os gráficos que ele precisa ver. Percebe? Como isso poderia facilitar a vida da pessoa. Ou então o cara lá do contas a receber que fica horas e horas fazendo conciliação, fazendo baixa de título em sistema, no RP, enfim. O robô também dá conta de fazer isso, sabe? Então, para abrir ainda um pouco mais a cabeça de vocês, eu vou entrar em alguns cases agora, tá, gente? Me acompanha aí. Eu quero sugerir uma coisa para vocês. Se vocês até agora, com tudo que eu falei, já pensaram em alguma coisa aí do teu dia a dia que poderia ser automatizada, coloca aqui no chat, que no final a gente vai ter um tempinho para responder perguntas e para trocar ideia, e a gente pode, de repente, dar algumas ideias em cima das dores, dos problemas que vocês identificaram aí na área de vocês, tá bom? Então, vamos mandando aqui no chat, que o pessoal vai separando para a gente falar sobre isso no final. Então, eu queria trazer um case aqui de atualizações bancárias para vocês. Olha só o que acontece. Tinha lá na área de financeiro da empresa 12 pessoas trabalhando, tá? Dessas 12, 2 pessoas iniciavam as rotinas de atualização bancária às 7 da manhã, e nesse meio tempo, enquanto elas estavam fazendo as atualizações bancárias, as outras 10 pessoas do time ficavam esperando. Esse processo todo levava de 2 horas a 2 horas e meia para ser feito. Tinha que baixar extrato do banco, arquivo de pagamento, buscar arquivo de retorno, importar, nesse caso era DataSul, mas importar no sistema, atualizar posições bancárias, para só depois, lá por volta de 9, 9 e meia da manhã, as outras 10 pessoas da área financeira começarem a trabalhar no crédito, no fluxo de caixa, nas cobranças e por aí vai. O que a gente fez aqui? O robô começa a trabalhar às 6 horas da manhã e ele faz todo o processo de atualizações bancárias de forma automática. E aí, lá, às 8 horas da manhã, quando as 12 pessoas do financeiro chegam, elas estão prontas para começar a trabalhar. Ninguém precisa ficar esperando por ninguém. Não tem aquela pressão de as 2 pessoas terminarem rápido para as outras poderem começar. Percebe? Então, o robô, ele abre o site do banco, ele baixa o extrato, ele baixa o arquivo bancário, ele analisa aquelas informações, ele importa no RP e, se deixar, ele faz até a baixa para você do título, tá? O robô, ele vai fazer até onde você se sentir confortável e seguro para que ele vá, tá? O que vocês acharam desse case? Faz sentido? Vocês aí, do pessoal do financeiro, tá fazendo atualização bancária na mão ainda? Fala pessoal, muito bom, Cintia, até o momento, né? Bastante cases aí do dia a dia, da parte financeira. Até lembrando todo mundo, né? Não deixe aqui de compartilhar essa experiência de vocês, quais são as dores que vocês têm, tá? E colocando no chat, a gente vai responder ao final. A Gi já vai entrar aqui com uns cases bem práticos do que está acontecendo lá na Valorem, do resultado que ela já teve. Então, assim, não se esqueçam, né, de colocar aqui no chat e também, né, quem entrou depois, essas nossas gravações, hoje é o dia 2 aqui do nosso webinar, vamos falar de finanças. Ontem a gente falou um pouco sobre a parte de transformação, né, o início da transformação dessa jornada. Então, quem perdeu a parte de ontem, né, não deixe de assistir, vai estar todos disponibilizados no YouTube para vocês, a gente vai mandar o link para cada um, então, importante que vocês mantenham esse e-mail correto para que a gente possa estar enviando. Cíntia, pode continuar aqui antes da Gisele, que eu já estou também bem curioso do que ela fez lá para otimizar seus processos. Então, vamos lá, gente. Próximo case, tá? Que eu quero abrir bem a mente de vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre conciliação financeira. E o último case é o da Gisele, e ela vai explicar como é que a gente aplicou tudo isso na Valorem. Vocês vão ver que case legal. Eu deixei por último porque é o mais legal mesmo, tá? Mas vamos lá. Conciliação financeira. Olha esse cenário.
Eu tenho que ir lá e baixar o arquivo bancário, né? Eu tenho que entrar, e depende de quantos bancos a empresa trabalha, vou ter que entrar em cada um deles para baixar o arquivo bancário, certo? Importar isso para dentro do RP, seja qual for. E aí é um ponto também importante, tá, gente? Mas eu trabalho com SAP, não, eu trabalho com Sênior, eu trabalho com outro. Não importa, tá? Isso é a menor das suas preocupações. A automação, ela pode ser feita em cima de qualquer tipo de sistema, tanto em cima de ERP, seja qual for o do mercado, como em cima de outras tarefas também, tá? A automação, ela trabalha muito bem com Excel, muito bem com internet, ela consegue fazer consultas, preencher formulários, mandar e-mail, baixar anexo de e-mail e guardar para ti, enfim, é uma infinidade de coisas que tu consegue fazer através de automação e não tem restrição, assim, eu só consigo trabalhar com automação dentro do DataSul. Não, isso não existe, tá, gente? Pode ser realmente em qualquer sistema que passar pela cabeça de vocês aí. Então, baixei o arquivo bancário, importo no RP, tenho que fazer a baixa do contas a receber na sequência. Só que daí começa o meu problema, né? Nem todos os pagamentos, eles foram feitos via arquivo bancário, tá? Nesse caso aqui, tinha muito recebimento também via Pix, via transferência, enfim, via outras coisas que só estavam no extrato do banco e não no arquivo bancário. E aí, o que acontecia? Tinha lá mais ou menos 700 movimentos por dia para serem conciliados na mão. Imagina essa pessoa todos os dias conciliando 700 movimentos manualmente, gente. Praticamente ela não fazia mais nada o dia inteiro, né? Porque imagina. E aí, como é que a gente resolveu isso? A gente colocou lá um robô, uma automação, que contemplou essas 3 primeiras etapas do processo. Então, ele baixa os arquivos do banco, ele importa no RP e ele concilia os dados do arquivo com os movimentos do contas a receber para fazer a baixa. Inclusive, faz a baixa, tá? Com aquilo que ele consegue conciliar, ele vai e faz a baixa automática para que o usuário não precise estar se preocupando em analisar isso. Tá bom, Cíntia, mas e os lançamentos que você falou que estavam só no extrato? Como é que faz? Então, escuta só. O robô pega esse extrato, analisa ele, captura de dentro do extrato o valor e o CNPJ da pessoa que fez o pagamento, localiza isso no contas a receber e faz a baixa automaticamente. Agora a cabeça de vocês está assim, fala sério. Até o extrato o robô consegue analisar para vocês, gente. É realmente uma tecnologia muito inteligente. E aí, claro que exceções existem, né? Então, nesse caso aqui, tinha ainda algumas exceções no seguinte sentido. Tem casos em que o título do contas a receber ele estava quebrado em 2 movimentos, 2 pagamentos diferentes. Então, por exemplo, tem um título lá de R$ 1.000 e ele foi pago R$ 500 via arquivo bancário e R$ 500 no Pix. E aí, num caso como esse, se o robô aplicasse toda a inteligência que foi ensinada para ele, mesmo assim ele não conseguiu localizar o título e ele não conseguiu fazer a baixa, isso fica pendente, ele joga esse título como uma pendência para que o analista, então, faça a avaliação manual. Só que com isso, a estimativa é que o robô faça mais ou menos 80% das baixas automaticamente, sobra só 20% para o analista fazer na mão. Então, imagina, de 700 movimentos que ele tinha que fazer antes, sobrou 20%, gente. Quanto que dá 20% aí, Gustavo? Gente, não sobrou quase nada para o cara fazer. Então, imagina o ganho de tempo que ele teve por causa de uma automação dessas. Até interessante, né, falar, a gente tem uma pergunta aqui do Evandro, fez uma pergunta aqui, eu vou até responder, que essa eu sei, tá? Vamos dizer assim. Vai lá, fica à vontade. O Evandro perguntou assim, ó, para uma automação de baixa de extrato, como que funciona a questão de seguranças e senhas? Evandro, como que funciona hoje na plataforma da Robotize? A gente criou aqui dentro do orquestrador, tem um cofre de senhas, justamente porque são dados sensíveis, né? Então, esses dados sensíveis, nós colocamos a criptografia ponta a ponta, porque no momento da construção do robô, pode ser feito, né, em parceria com a Robotize ou com um dos nossos parceiros, ou até mesmo pelos seus desenvolvedores, a única questão que eles vão chamar é a chamada do cofre de senhas. Ou seja, se amanhã ou daqui a um mês, 2 meses, né, por aí, você tiver uma alteração dessa senha, você só consulta como o principal, né, o administrador da conta, justamente lá no cofre de senhas faz a alteração e ela vai manter segura todo esse tempo, tá? Então a gente utiliza dessa tecnologia justamente para ter, né, essa segurança dos dados que é bastante cobrado aqui, principalmente na tecnologia RPA. Tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo como puder. Inclusive, isso é muito legal sobre o cofre de senhas, viu, gente? Não sei se ficou assim
bem claro, mas olha a possibilidade. Se você precisa delegar para alguém da TI, para um desenvolvedor fazer esse robô para ti, esse cara ele não vai ter acesso aos teus dados bancários, ele vai ter acesso só ao cofre de senhas. E dentro do cofre é que vai estar a tua senha, só você vai conseguir mexer nela. O cara que está desenvolvendo, ele não precisa, você não precisa dar os dados bancários da tua empresa para alguém, não precisa disponibilizar esse tipo de informação tão sensível para uma terceira pessoa só porque ela está desenvolvendo o robô para ti, sabe? Então isso é muito legal e traz muita segurança no processo, né? Então vamos lá, agora a gente vai entrar no case da Gisele. A Gisele vai falar para a gente sobre esse caso da análise de prazo de pagamento. Gi, quero te convidar a explicar um pouco para o pessoal no que a Valorem atua, né? Qual que é a principal atuação, explicar para o pessoal ali como é que funcionam essas antecipações simplificadas que vocês fazem, e principalmente, que isso é uma coisa muito, muito legal assim de ser falada, qual que é o problema, né? Digamos assim, a consequência de se encontrar fraude nesse processo de antecipações aí da Valorem. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Um pouquinho mais baixo. Ver aqui o que eu vou fazer. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo sim, Gi. Pode. Estamos ouvindo. Então, tá bom. Já estava ansiosa para começar a falar aqui. Então, a Valorem é uma empresa de antecipação de recebíveis. O que a gente faz? A gente dá crédito para o mercado para que as empresas que estão com uma necessidade de investir ou que estão com alguma dificuldade de fluxo de caixa consigam fazer a sua operação normalmente. Então, por conta disso, quando você faz análise do cadastro do cliente, é muito leva em conta como ele está, para poder aprovar ou não esse crédito. Mas depois que ele está dentro de casa, eu tenho que continuar acompanhando ele. Mas é justamente a praça de pagamento que é esse case. Que é para quê? Para quando o cliente está ele está operando comigo, eu vou verificar se quem está pagando o título é ele ou é o cliente dele, porque no nosso caso, o que garante que ele está conseguindo entregar a mercadoria é quando o cliente dele está pagando. Então, esse é um indicador de risco muito grande que precisa ser analisado diariamente diante das nossas operações para a gente poder verificar essa saúde no nosso cliente. E risco é risco, né, gente? Não dá para postergar, tem que ser no dia, e quanto antes a gente conseguir identificar algum desvio aí, a gente atua mais rápido para poder contornar qualquer necessidade de autuação junto com clientes. Só que para fazer essa análise, né, o que acontece? A gente tem cerca de 100 títulos pagos diariamente. Fazer essa análise manual é muito complicado, demanda muito tempo, porque a gente precisa analisar a cidade do cedente, que é o meu cliente, a cidade do sacado, que é o cliente do meu cliente, considerando que eles podem ter filiais, então não é uma cidade de cada um deles, são mais, e a cidade onde foi feito o pagamento efetivamente. Então, é uma combinação de dados bem grande e isso leva muito tempo. Só que também é uma atividade manual, porque eu tenho que analisar 1000 títulos, fazer a mesma análise e ao final do dia, né, classificar quem que pagou efetivamente esse título com base na análise. Então, aqui tem algumas dores. Além do trabalho repetitivo, ao final do dia, imagina, uma pessoa fazendo isso o dia inteiro, para 1000 títulos, ela vai estar cansada e a regra dela pode mudar. Ela pode ter começado o dia com uma regra e no final do dia já está zonza de tanto fazer isso e está utilizando outra regra. Então, a gente identificou esse processo dentro da empresa, verificamos que era bastante crítico e que valia realmente um investimento, como a Cíntia falou, ao contrário do que ela mencionou, né, da facilidade de treinar alguém para fazer, nós optamos por fazer esse processo com a consultoria da Robotize, por falta de mão de obra de TI, por falta também de mão de obra nas áreas para despender esse tempo em aprender. E com base nisso, a gente fechou essa parceria, fechamos esse contrato e implementamos esse robô, né, essa automação aqui. E o que a gente teve de benefício, né? Obviamente que eu não fazia análise desses 1000 títulos por dia, é insano, a pessoa não ia fazer isso. Então, eu sempre não estava gerindo bem esse indicador de risco.
porque eu estaria consumindo pelo menos 20 horas por dia para fazer isso. Nem tem, uma pessoa nem seria o suficiente para isso. A gente teria que ter pelo menos 3, considerando aí a hora do cafezinho e tudo mais, e-mail, né? Então, a gente conseguiu implementar esse robô. Hoje, ele roda diariamente. Ele nos dá essa economia toda de horas. Então, a pessoa que fazia isso acabou sendo liberada para fazer outras atividades, atividades que demandam efetivamente da análise dela e não repetitivas, né? A gente conseguiu consolidar todas as regras de decisão no robô e a gente sabe que todos os títulos são analisados da mesma forma, não há exceção, né? Eles seguem o mesmo padrão. E a gente está bem feliz, tem 2 meses que esse robô está sendo executado e com certeza, assim, o ganho para a empresa é muito grande. Ah, Esse é legal, Gisele. Legal, Gisele, por contribuir um pouquinho, né, do que vocês estão fazendo. Eu lembro que no início até, né, vocês têm uma meta interna, né? Olha, agora que a gente viu que o robô funciona, a gente tem uma meta aqui de atingir 12, 15, 18, né? Isso aí é bem interessante, porque quem participou ontem, né, da jornada da Crona, que ela também iniciou nessa parceria, futuramente, provavelmente, a Valore também, né, vai ter o seu time de criação de robôs, isso é tudo a maturidade, mas nesse instante a gente está seguindo aí para escalar, né, Gi? E cada necessidade você vem, avalia com a gente se é possível ou não, mas bem legal essa necessidade mesmo. Realmente. E, desculpa, Gi, pode falar. perdão, difícil de saber a hora que pode falar aqui. O objetivo da Valorem com certeza é automatizar o máximo possível, né? A gente tem isso como estratégia da empresa, então todos os processos a gente sempre considera se pode ser automatizado, se não pode. E nessa parceria com a Robotiza a gente vem trabalhando muito nisso, né? Um dos grandes desafios, de fato, é identificar qual processo pode ser automatizado, porque às vezes a gente não tem dentro de casa, os processos estão maduros, então a gente não consegue automatizar eles sem voltar para a prancheta e redesenhar o processo. Isso retarda um pouco a automação, porque às vezes a gente não tem tudo pronto para só chegar e já fazer, né? É um dos grandes dificultadores que eu entendo, o grande vilão aí são as exceções. Às vezes, num processo, você tem muita exceção, e a exceção é difícil de ensinar o robô, né? O robô, ele aprende rápido, mas a quantidade de exceções que às vezes a gente coloca num processo pode dificultar bastante isso. Verdade. E assim, esse robô de análise de prazo de pagamento, eu me apaixonei por ele. Eu fiquei assim, eu quero até falar para vocês o que exatamente o robô faz, qual é o passo a passo, assim, de uma forma simplificada, é claro, para vocês terem uma ideia do que é possível também de ser feito, sabe? Então, percebam, o robô ele vai capturar, ele entra dentro do sistema lá da Valorem, que é o QProf, é assim que se fala, Gi? QProf? Isso mesmo, que prof. Ele entra no QProf, ele captura ali o CNPJ do cedente ou do sacado dentro do sistema da Valorem, e ele vai lá na plataforma do Vadu, eu não sei se vocês conhecem aí, o Vadu é uma plataforma para consultar informações tipo um Serasa da vida, né? E aí ele vai via API, ele nem abre o site e faz manualmente como se fosse um ser humano fazendo, ele faz via API, que daí fica mais rápido também o robô, né? A execução toda fica mais rápida. E ele captura, através do Vadu, a matriz e todas as filiais relacionadas àquele CNPJ que ele está consultando e os respectivos endereços. Porque lembra que a Gi explicou ali que eles precisam verificar as cidades e a distância entre as cidades do pagamento versus a localização do sacado ou do cedente para saber quem foi que fez esse pagamento, né? Então, o robô ele vai lá dentro do Vadu, captura essas informações, né? Descobre o endereço de todas as filiais desse CNPJ. Depois ele vai fazer uma integração, olha que doido isso, gente. Ele vai fazer uma integração com o Google Maps via API também, para comparar o endereço de cada filial dessa que ele encontrou versus o endereço do pagamento, de onde o pagamento foi feito. E aí, com base nisso, ele tem lá diversas regras, é claro, eu estou falando de uma forma simplista aqui, mas o robô analisa a distância entre essas cidades e, aplicando todas as regras que foram ensinadas para ele, ele consegue avaliar se quem realizou o pagamento foi o sacado ou o cedente. E no final, ele ainda volta lá no QProf e faz a atualização dessa informação no sistema. Então, no fim do dia, a equipe ali da Gisele precisa capturar dentro do QProf se teve algum caso que o robô identificou como
errado, né, como incorreto, ou se teve algum caso que ele não conseguiu identificar. Então, Gi, deve sobrar pouca coisa para ser analisada manualmente, né, depois disso. Sim, hoje a gente tem uma assertividade muito grande, eu diria que pelo menos 95% dos casos estão sendo tratados pelo robô. O que tem é que, assim, endereço no Brasil é um negócio ainda complicado, né? Então, nem todos os endereços a gente tem tudo bem certinho, mas fora esses desvios, a lógica vem funcionando muito bem. Show de bola. E aí um ponto também que eu acho bem legal de ser falado, que é um pouquinho mais técnico, mas para vocês perceberem que o robô ele pode continuar sendo ensinado com o passar do tempo, tá, gente? Essa API do Google Maps, ela é uma API paga. Então, a cada consulta que você faz lá, você paga um valor. E aí isso estava se tornando meio que não estava ficando legal, não estava valendo a pena, estava ficando muito pesado, né? Então o que o time fez? Ele precisava encontrar uma maneira de reduzir esse custo, de fazer menos consultas via Google Maps. Então como é que o pessoal fez isso? A cada consulta nova que o robô faz no Google Maps, ele guarda essas coordenadas num banco de dados, ele salva essa informação num banco. E aí, antes de fazer a próxima consulta no Google Maps, ele vai verificar se ele já tem essas coordenadas no banco dele. Porque se ele já tiver, ele não precisa ir consultar de novo no Google Maps. E isso tornou o processo mais rápido e mais barato. Aqui até, Cintia, eu Né? gostaria de fazer uma ressalva, porque quando a gente desenhou o processo para ser automatizado, a gente desenhou o as né? Então, a gente, vamos fazer dessa forma só, ao invés de consultar no site, efetivamente, a gente utilizaria a API do Vadu. Depois a gente identificou essa oportunidade do Google Maps, que nos traria uma redução de tempo do processamento do próprio robô. Aí veio essa questão do custo, né? Porque a gente também, para automatizar, a gente também tem que considerar a viabilidade financeira. Uhum. E a equipe de projeto bateu a cabeça, a gente considerou vários cenários e acho que essa solução foi muito assertiva, está rodando super bem e nos proporcionou também essa economia, né? De não precisar pagar por toda a consulta, porque quando a gente consulta pelo portal do Google, a gente não pagava, então a gente também Uhum. não tinha esse custo anteriormente, não queria que a automação também viesse a gerar esse custo. Até o volume, né, Gi? O volume identificado antes era bem menor do que o robô hoje consegue fazer, né? Então, isso Sim. também foi algo que a gente foi descobrindo conforme o processo ia andando. Então, é bem importante isso, né? Tem outros cases que a gente traz que é o aprendizado. Antes eu não verificava tudo, era 5%, mas agora eu consigo fazer o 95%. E quanto isso é o do volume, né? Então, tem resultados aqui que às vezes não são tangíveis, né? A gente vai fazer um ROI no momento, a gente só pensa às vezes em headcount, mas isso aqui que tu ganhou, né, Gi, foi algo bem diferente. Você não calcularia, né, toda essa, vamos dizer, a cobertura do robô, né? Vamos dizer assim. Não, com Legal. certeza não teria braço dentro da empresa focado nisso, mas é um indicador muito importante para a empresa porque é a gestão do risco. Ah, show de bola. E Hoje, essas... Desculpa. Pode não, falar. eu ia te fazer outra pergunta, assim, quando vocês começaram com essa parceria aqui com a Robotize para automatizar alguns processos, vocês tiveram muita resistência do pessoal aí? Essas pessoas que trabalhavam fazendo essas análises, por exemplo? Não, na verdade, todos os processos que a gente automatizou, né? Nós temos 5 robôs hoje rodando aí praticamente às 24 horas do dia. As pessoas realmente foram muito parceiras, porque realmente elas entendiam que eram processos que não faziam mais sentido fazer manual. E então, acho que também esse foi um grande fator de sucesso, né? Essa aceitação. Obviamente, às vezes, quando a gente faz o processo todo dia, a gente nem se atenta mais aos detalhes. Então, quando a gente está construindo o robô, às vezes tem assim, né? Faltou esse passo, faltou aquele, mas faz parte, né? O projeto é isso, né? Então acaba que a gente senta, revisa o processo, às vezes a gente revisa a especificação, mas não é suficiente, depois que vai testar, pega outras situações, mas todos foram muito parceiros dentro da empresa no sentido de entender, né, a oportunidade que existe de parar de fazer manual, do risco que a atividade manual também traz ao negócio, né? E a possibilidade de colocar essa mão de obra que é tão rara, né? Todo mundo aí tem dificuldade de contratar diariamente, todas as empresas hoje têm dificuldade de contratar e capacitar para o seu negócio. Então, a oportunidade que também a gente tem de desviar essa mão de obra para atividades mais analíticas, atividades que
vão proporcionar mais valor dessas pessoas junto do negócio, né? Então a gente tem muito isso, assim, de querer automatizar o máximo possível para que a gente não fique com essas atividades repetitivas, né, no dia a dia. Ah, Ninguém mais legal. quer, né? Ninguém mais quer mesmo. E é uma dor comum mesmo. E, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, né, para Gisele, que está aqui hoje também, vocês podem escrever aqui dentro do chat, que a gente vai estar lendo. Mas muito interessante, realmente, esses processos. E daqui para frente, Gisele, é uma pergunta minha aqui, né? E daqui para frente, o que que a Valori está mirando, né? Tanto a transformação digital, vendo robôs, né? Vendo também outras frentes de tecnologia. Eu vi que vocês estão crescendo, estão investindo bastante, né? Nessa frente. Conta um pouquinho para nós, só para a gente ir finalizando. Então, a gente vem, desde o ano passado, vem falando muito sobre transformação digital, é o que está na moda, né? É o que todas as empresas vêm falando muito, crescer através de plataforma, enfim. A gente, apostando nisso, a gente criou, na verdade, um portal para que o nosso cliente possa ser um cliente digital da Valore. Obviamente que isso é uma jornada de construção, né? E, em paralelo a isso, a gente tem essa estratégia de automatizar os processos internos, de forma que a nossa comunicação seja mais fluida com o nosso cliente e a gente possa não precisar crescer em mão de obra, né? A gente entende que as pessoas são muito importantes para o nosso negócio, mas a gente gostaria de conseguir crescer o negócio sem ter que crescer na mesma proporção a quantidade de pessoas dentro da empresa, né? Porque hoje uma das maiores dificuldades é a contratação de pessoas, então a estratégia é muito nessa linha, assim, de crescer, ou continuar oportunizando, né, o crescimento dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, mas considerando muito que a gente tem que usar tecnologia em todas as frentes. Ah, legal, Gi. Pô, muito bom essa visão. Eu acho que até eu vi uma frase, né? Não sei quem que é o autor, mas falou que a partir daqui, né, desse momento que a gente passou, todas as empresas serão de tecnologia, né? Então, independente do que tu faça, mas todas terão que ter a tecnologia aí para se diferenciar nesse mercado que está cada dia mais competitivo. Agora vamos partir aqui, né, para o final desse nosso webinar. Quer contribuir com mais alguma coisa, Cíntia? Agradecer. Com certeza agradecer a disponibilidade da Gisele aí de estar aqui com a gente hoje, tá? De participar e de contar um pouco dessa história de como foi lá na Valorem, né? Essa questão de transformação digital aí. Agradecer todo mundo que está presente. Fiquem aí pro sorteio do Gustavo. E mandem as perguntas, gente. Não teve pergunta hoje? Teve umas duas aqui, já foram Então já. respondidas. Então tá bom. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando o case da Valorem. O Robotize aí é um grande parceiro nosso e que a parceria continue a longo, né? Ad eterno aí. Ou se vai. Agradeço muito a oportunidade. Tá, agradeço a todos que tiveram aqui até esse final. Obrigado. Não esqueçam, curtam, compartilhem as nossas redes sociais. Estaremos aqui. Obrigado a todos, tá? Obrigado, Gi, por essa nossa parceria. Foi muito bom estar contigo aqui hoje à tarde, com a Cíntia também. E até amanhã, pessoal. Um abraço. Quem perdeu o de ontem pode ver no YouTube, a gente vai disponibilizar todos os links e o de hoje também. Obrigado, Valeu, gente. gente. Obrigada. Obrigada, pessoal.